Glória a Deus, meu Deus, acrescenta a fé. Não queremos, meu Deus, ser carnais, mas espirituais. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir no Salmo 128. Aleluia. Vamos ler o Salmo apenas para nos inspirar. O estudo nessa manhã vai se basear em muitos textos. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Aleluia. Amém? Irmãos, esta manhã estudo sobre casais, estudo também envolvendo toda a família. Antes de começarmos, irmãos, como sempre falamos em estudos de casais, o objetivo nosso é servir ao Senhor. Já participei de estudo de casais que é tipo assim, meu casamento, meu mundo. Em que ao invés de Deus ser o objetivo central de todas as coisas, o objetivo é o casamento. Isso é uma distorção absurda. O nosso objetivo de estarmos na terra não é termos um casamento feliz, é servirmos ao Senhor. Fala para nós assim, viu? Servirmos ao Senhor, em toda e qualquer circunstância. O objetivo é Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão abençoadas, serão acrescentadas, abençoadas também. Diga glória a Jesus. Irmãos, e vamos no estudo da palavra do Senhor. Nunca é demais acrescentar o seguinte: precisa haver uma conversão do povo de Deus à palavra de Deus. Algumas vezes aqui na igreja o Senhor mostrou que o apego do coração de cada um já não estava mais tanto com a palavra de Deus como esteve em períodos passados. Irmãos, a Bíblia é a verdade em sua integralidade. Mesmo que os 6 bilhões de habitantes da terra descumprissem a palavra de Deus, a palavra de Deus seria verdade, e os 6 bilhões estariam errados, e os 6 bilhões se perderiam por causa disso. Não é porque todo mundo não faz que a verdade deixou de ser verdade. A verdade é e dura para sempre. O Senhor me fez lembrar ainda ontem a história de Noé. A terra inteira estava desviada, só Noé estava certo, pois Deus destruiu o mundo inteiro e deixou só Noé. Irmãos, porque a palavra de Deus é verdade. Irmãos, é um pensamento assim muito ruim que existe na cabeça de crentes. A história é assim. A Bíblia é assim, né? Mas ninguém consegue. Fala assim, misericórdia. Irmãos, esse é o pensamento mais diabólico que existe. A palavra de Deus é assim, e é para ser cumprida, e é para ser obedecida, e é para ser observada, e é para ser entrada na observância prática. Diga glória a Jesus. Vamos, porque essa história... a Bíblia diz isso, né, pastor? Mas ninguém faz. Pelo amor de Deus. Diga glória a Jesus. Se ninguém faz, então vai todo mundo para o inferno. Porque, irmãos, só vai entrar no céu quem observa a palavra de Deus. Quem não observa não vai. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, nós estamos aqui. E outra, irmãos, não é essa história assim. Ai, pastor, mas eu não consigo. Não é assim. Ore que o Senhor te faz conseguir. O pensamento do crente é sempre esse. Senhor, eu reconheço, sempre a tua palavra está certa, o errado sou eu, então eu quero que o teu Espírito Santo me faça cumprir a palavra de Deus. E o Espírito Santo faz. Amém? Então, irmãos, nós estamos aqui hoje, nesta manhã, para ouvirmos a palavra do Senhor e para cumprirmos. Estamos aqui então com o coração aberto,
Porque Mateus 13, Jesus falou do povo de Israel, em quem se cumpria a profecia de Isaías. Ouviram com os ouvidos fechados e endureceram o coração, para que não se convertam e não sejam curados. Quer dizer, ouviram de má vontade. Irmãos, principalmente quando o assunto é casamento, que isso fere muito no nosso egoísmo. Porque, na verdade, nós gostaríamos que a palavra de Deus falasse coisas diferentes sobre o casamento. Coisas que nos fossem mais agradáveis. Mas não, a palavra de Deus, principalmente nisso, como também em todos os demais assuntos, acaba com o nosso egocentrismo. A palavra de Deus nos faz ser humildes e nos faz ser servos. Irmãos, questão de marido e mulher, sempre todos querem ter razão. E a palavra de Deus nos tira completamente a razão. Daí vem a mulher para o estudo de casais, vamos ver se Deus dá um jeito nesse meu marido. Deus vai dar um jeito em você primeiro. Fala assim, viu? Não é assim, irmãos. Pastor, eu vim aqui para ver se o senhor fala alguma coisa aqui para minha mulher, porque assim não dá. Vai falar com você primeiro, porque a palavra de Deus fala conosco. Tá. E se o teu cônjuge está errado, você vai ter que suportar, vai ter que amar. Diga glória a Jesus, sem desculpa. Fala para ela assim, sem desculpa. Louvado seja Deus. Irmãos, em Gênesis capítulo 2, texto conhecido, vamos lá abrir. Ou melhor, Gênesis 1, vamos começar em Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão pai e mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Irmãos, Deus criou o homem para ser feliz. Deus criou o homem para ser completo. Por isso que diz lá em Gênesis 1, 31, que viu Deus tudo quanto tinha feito e era bom. O casamento é a única instituição colocada por Deus na terra antes da entrada do pecado e que permanece até hoje. Então, o objetivo de Deus é que nós tenhamos uma vida plena. João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Repita comigo. Deus quer que o meu casamento seja realizado. Deus quer que seja pleno, assim como todas as demais coisas. Às vezes tem gente que está sofrendo no casamento e diz assim, acho que Deus quer assim. Deus não quer nada disso. São distorções ou diabólicas, ou no mais das vezes, no assunto do casamento, distorções humanas. Irmãos, por que Deus criou o casamento? Irmãos, o casamento é a forma de se instituir a família, é a única forma de tornar o homem um ser digno. É a única forma que se tem até hoje de refrear as paixões, de refrear os instintos. Diga glória a Jesus. Quando nós lemos livros sobre períodos de guerra, exércitos, em que estão os soldados ali, homens sem esposas, que a gente vê as histórias de barbaridades, de desregramento, de violência, e tudo isso. Por quê? Porque se estivessem com as esposas, não fariam aquilo. Quer dizer, irmãos, o casamento é a forma certa de refrear as coisas. São pesos, são freios que o Senhor instituiu. Irmãos, em Gênesis capítulo 3, leia lá comigo, versículo 21. Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. O homem caiu em pecado, mas mesmo assim Deus vestiu o homem. Repita comigo. Deus quer vestir o homem de integridade e de dignidade. Irmãos, o pecado realmente deforma
o ser humano, mas Deus providenciou todos os meios para que nós sejamos restaurados. Na Epístola de Pedro diz assim: o Senhor nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Quer dizer, tudo o que é necessário para que nós sejamos restaurados por causa da queda do pecado, o Senhor fez. Repita comigo: o Senhor já pôs à nossa disposição todos os meios para a restauração da vida. Mas Deus já colocou à nossa disposição. O que é necessário é ter fé. É preciso crer. Geralmente em questões de casamento entra em jogo assim aquele aspecto assim amargo, desesperançoso. Ih, pastor, eu não acredito mais. Meu marido já ouviu pregação, eu não acredito mais. Então o problema está em você. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos anos demorou mesmo para Abraão ter Isaac? Quantos anos? Quantos anos? Depois que Deus deu a promessa, quantos anos demorou para Abraão ter Isaac? 25 anos. Ele deixou de crer por causa disso? Não. Por isso que ele foi chamado pai da fé e por isso que o Senhor quer fé. Irmãos, é terrível quando nós encontramos crentes sem fé. O maior contrassenso do mundo. Diga glória a Jesus. Irmãos, então o Senhor quer nos devolver a dignidade e já proveu os meios para isso. Nós já vimos ali, Gênesis 1:27, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Assim, em aspectos bem rápidos. O que é a imagem e semelhança de Deus? Repita comigo: o homem é um ser espiritual. Então, em primeiro lugar, para o seu casamento dar certo, para a sua família ser abençoada, você tem que ser espiritual. Tá? Isso não significa apenas ser membro de igreja. Tem que ser espiritual. E o que significa ser espiritual? Ser ligado às coisas de Deus, interessado, sensível, aquele que ora, aquele que busca, aquele que lê a palavra de Deus. Meu amado irmão, para ser abençoado, tem que ser dentro do molde original. E o molde original é imagem e semelhança de Deus. E o primeiro aspecto é ser espiritual. Diga glória a Jesus. Sabe aquelas famílias que oram por obrigação? Sabe aquelas famílias assim que a mulher até tenta, mas o marido assim vai na igreja, mas é um carnudo que é uma tristeza. Faz misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, para ser abençoado tem que ser espiritual. Diga glória a Jesus. Irmãos, e espiritual, repita comigo: espiritual é aquele que ora continuamente e busca na palavra de Deus a direção da vida. O ser humano precisa de exortações contínuas, porque a tendência do ser humano é relaxar. E a primeira coisa na qual se relaxa é na busca do Senhor. Você poderia ser tido como uma pessoa espiritual? Pergunta para o irmão do lado: você é espiritual? Se você não é espiritual, acho que a gente já podia acabar o estudo por aqui, né? Então, vamos para casa, nos tornarmos espirituais, depois a gente continua a conversar. Diga glória a Jesus. Vive na carne. Qualquer coisa te irrita. E você quer bênção no casamento? Tá difícil. Então a primeira coisa, tem que se converter. Diga glória a Jesus. Então, você tem que ser espiritual. E eu estou falando na igreja, de crentes, né? Não estou falando numa reunião de mundanos. Não tem... Irmãos, eu falei isso, ficou todo mundo meio assim. Imaginei eu falando numa igreja de crentes, que tem que ser espiritual, e todos já ficam meio estranhos. Imagina se tivesse uma reunião com mundanos. Falamos em Jesus. Tem que ser espiritual. Jesus está voltando, e quem não é espiritual não sobe, porque não tem preparo. São as virgens loucas, sem suficiente abastecimento do Espírito Santo de Deus dentro de si. Carnais não vão aguentar a pressão às vésperas do arrebatamento da igreja.
Então, essa é a imagem e semelhança de Deus. Outra coisa, exercendo a autoridade. Nós lemos ali o texto, façamos homem e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Repita comigo, outro aspecto da imagem e semelhança de Deus é que o ser humano exerce a autoridade. Deus não fez nenhum de nós para sermos passivos, opacos, apagados, fracos, levados em roda por qualquer vento de qualquer coisa, como diz em Efésios 4, como diz Jesus em Mateus 11, uma cana agitada pelo vento, que qualquer circunstância já te derruba, já te acaba. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação, 2 Timóteo 1,7. Deus fez o ser humano para exercer a autoridade. Romanos 5, muito mais nós que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, reinaremos em vida por Cristo Jesus. Repita comigo, o Senhor nos fez para reinarmos em vida. Irmãos, reinarmos em vida significa, não é a vida que nos arrasta, é nós que temos domínio e governo sobre as circunstâncias. Ainda mais, por sermos espirituais, somos dirigidos pelo Senhor. Leia a vida de Abraão no livro de Gênesis. Você não vê assim uma pessoa jogada com as circunstâncias. Você vê a pessoa assim muito segura, muito confiante, caminhando sempre na direção do Senhor. A palavra do Senhor fala sobre Davi. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Então, irmãos, exercer governo. Você está sentindo que a tua vida está saindo do controle das tuas mãos? Você está se sentindo assim, desgovernado? Você precisa voltar ao Senhor. Porque isso não faz parte da imagem e semelhança de Deus. Diga glória a Jesus. Os pais têm que ter governo sobre os filhos. Não está tendo? Clame ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus. 1 João 5,14. É essa confiança que temos nele, que se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Diga glória a Deus. Irmãos, o terceiro aspecto da semelhança de Deus é a integridade de caráter. Repita comigo, o cristão tem que ser íntegro. Irmãos, é mais fácil alcançar integridade na vida a dois do que sozinho. O solteiro não tem ninguém tão próximo que lhe observe e que lhe sirva de parâmetro e que lhe sirva de censura. Para casado é mais fácil. Isso quando o casamento é uma convivência justa. É uma convivência em jugo igual, não em jugo desigual. Diga glória a Jesus. Repita comigo, os cônjuges devem auxiliar-se mutuamente. Irmãos, um cônjuge não deve cansar de falar com o outro. Mas eu já cansei de falar. Eu já falei 1 milhão de vezes. E Deus fala com você quanto? 3, 4, 5 milhões de vezes? Tem que falar. Mas porque é o seguinte, se o que você está falando é justo, é verdadeiro, se você falar, uma hora vai ter resultado. Porque Deus está nisso. Se você não falar, não vai ter resultado, nunca. Então tem que falar. Diga glória a Jesus. Porque, irmãos, esse é o aspecto da integridade. Porque quando você era solteiro, às vezes, acontece isso muito com o ser humano. Quando você está com um determinado amigo, você é de um jeito. E quando você está em casa, você é de outro jeito. Porque esse amigo assim, é uma pessoa mais fina, mais requintada, e está longe dos demais, assim. Daí você já se transforma, você vira assim a finura em pessoa. Mas você não é daquele jeito. Tá, mas quando você se casa, a tua mulher vê isso. Vê você com a pessoa.
Fica olhando assim. Ó o tipo. Faz misericórdia. E depois fala. Por que quando você está com fulano você é daquele jeito? E, irmãos, e quando solteiro, às vezes a pessoa nem percebe isso. Então, irmãos, é mais fácil de adquirir a integridade. Irmãos, o Senhor quer que nós sejamos íntegros. Repita comigo. Para haver bênção no lar, tem que haver honestidade. Honestidade, transparência. Onde há mentira, o Senhor não vai operar jamais. As coisas têm que ser transparentes. Irmãos, e dentro desse aspecto da transparência, repita comigo, um cônjuge deve falar com o outro sobre tudo. Tem que contar as coisas, mesmo as que parecem as mais assim, inofensivas. Irmãos, eu li um livro sobre casamento, que o nome do livro é assim, os homens são ostras e as mulheres são pés de cabra. Fala assim, misericórdia. O pé de cabra para abrir a ostra. Irmãos, Deus fez a natureza masculina e a natureza feminina absolutamente diferentes da seguinte forma. As mulheres falam sobre o que sentem e os homens falam generalidades. Fala assim, misericórdia. Se você vê um grupo de homens, amigos entre si, conversando, chegue perto para ouvir o que eles estão conversando. Sobre esporte, sobre política, sobre economia, sobre mulheres. Fala assim, misericórdia. Mas nunca estão falando sobre o que sentem. Eu senti isso, eu me senti triste, eu me senti fraco, eu me senti temeroso. Nunca. E outra, geralmente homens quando estão juntos conversando, só ficam rindo, só boberol assim. Fazem misericórdia. Agora, vá para um grupo de mulheres conversando juntas. Venha na reunião de intercessão para você ver. Fazem misericórdia. Você vem na reunião de intercessão das irmãs, é assim. Já estão quase todas chorando. Porque elas dizem, irmãs, porque o meu marido está desempregado, está sofrendo, está não sei o que lá, já todas já choram juntas. Porque meu filho e irmãs, eu me senti desesperada, porque eu não consegui orar, porque estava fraco, todas já choram. Daí você vem na reunião dos irmãos. Pois eu gostaria de orar pela minha empresa. Fazem misericórdia. Mas sobre o que sentem não falam. Mas, irmãos, no casamento não pode ser assim. Fala para ela assim, não pode ser assim. Diga glória a Jesus. Você quer ser abençoado? Pergunta assim, você quer ser abençoado? Então tem que mudar esse padrão. Irmãos, para haver comunhão, Amós 3,3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E como você vai estar de acordo com o outro se você não sabe o que ele pensa? Porque aquilo parece um túmulo. Mas misericórdia. Aquela pessoa que não esboça reação. Ou está bom, ou está ruim, ou está frio, ou está quente. A cara é a mesma, sempre. Então, irmãos, tem que haver diálogo, tem que se abrir. Diga glória a Jesus. Isso faz parte, irmãos, da integridade de caráter. Todos nós nos casamos para nos tornarmos melhores. Quem concorda com isso, diga amém. Então, você não pode ser casado como você era solteiro. Você tem que mudar. Fala assim, tem que mudar. Eu li um livro meio fraquinho, mas algumas coisas interessantes dizia, que é o seguinte, o ser humano muda muito. Você não concorda que nós mudamos muito? Você já mudou alguma vez na vida? Nós já mudamos muitas vezes. Eu pensava assim, eu penso assim agora, eu agi assim, agora eu ajo assim. Tá, então como nós mudamos, o casamento precisa de ajustes constantes, tantas vezes quantas as pessoas mudam. Cada vez que um dos dois muda, o casamento tem que ajustar de novo. Então nós temos que ficar nos ajustando até os 80 anos de idade ou 90. Diga glória a Jesus. Cada vez que vai mudando tem que ir ajustando e ajustando e ajustando para haver comunhão, para os dois andarem juntos, estando assim de acordo.
Hebreus 13 diz: não vos esqueçais da beneficência da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Por isso que, repita comigo, é indispensável no casamento ter diálogo. Tem que falar. Irmãos, um não pode se anular perante o outro. Essas uniões assim em que uma personalidade domina sobre a outra e a outra se anula, vai até a hora que explodir. Da hora que explodir, não tem mais conserto. Então tem que haver o diálogo antes. Pastor, mas ele não me deixa falar, porque quando eu falo 10 palavras, ele fala 500. Pois então, aprenda a dialogar. E outra coisa, em Romanos 12, a ninguém torneis mal por mal. Repita comigo, o crente precisa aprender a responder sem insultar. Fala para nós assim, viu? Nós já falamos isso em outras reuniões de casais, irmãos, é engraçado. Quando é reunião sobre casamento, as pessoas vêm para a reunião assim, mas parece que deixaram o aspecto de crente do lado de fora e entraram aqui apenas assim como casais. Parece que esqueceram que são crentes. Pergunta assim, você é crente? E os versículos da Bíblia que se aplicam a qualquer crente, aplicam-se no casamento também. Quem te ferir numa face, oferece a outra. Diga glória a Jesus. Pastor, mas isso não se aplica para casal. Está escrito lá, Jesus disse, menos para casais. Se alguém ferir... Não disse. Então, irmãos, o crente tem que aprender a responder sem insultar. O problema no casamento é que ali é o jogo de egoísmos. Um xinga, o outro xinga 10 vezes. Não, sem insultar. Se você quer a bênção de Deus, o livro de 2 Coríntios diz assim, para que seja vingada toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. O texto deixa bem claro o seguinte, digamos num casamento, se um está errado e o outro está certo, Deus só vai pôr a mão no que está errado, se o que está certo continuar fazendo as coisas certas. Porque se o que está certo, porque o outro está errado, começar a avacalhar, Deus vai pôr a mão nos dois. Fazem misericórdia. Quer dizer, irmãos, então a maioria dos problemas de casamento é assim. É porque um está buscando e o outro não. Um está querendo as coisas de Deus e o outro está muito relaxado. Mas o problema, irmãos, na verdade não é esse. O problema é que o que está fazendo a coisa certa se desanima. Esse é o problema. Fala para o lado, esse é o problema. Porque, e daí sempre a culpa é do outro. Pastor, eu busquei, mas eu cansei. Fazem misericórdia e cansou por quê? A Bíblia não diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9, diga glória a Jesus. Fala para nós assim, não desfaleça. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, o aspecto da integridade do caráter. Irmãos, outro aspecto, repita comigo, o casamento é companheirismo. Já falamos sobre o aspecto da comunhão, o aspecto do diálogo. Este aqui também continuando no mesmo sentido. O casamento é companheirismo. Ninguém casa para viver separado. Nós casamos para viver juntos. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, quem é casado tem que fazer tudo junto com o outro. A partir do momento que a pessoa se casa, ela deixa de ter amigos seus e passa a ter amigos do casal. Diga glória a Deus.
Essa história clássica assim de marido que sai para jogar bola com os amigos e deixa a mulher em casa. Sai fora! Fala assim, sai fora! Você quer jogar bola com os amigos? Não case, ou case com os amigos. Mas misericórdia, casou. A página virou. A história é outra. Diga glória a Deus. Irmãos, é esse o motivo. Se você for em qualquer uma das varas de família aqui de Curitiba, quando estava na faculdade tinha que fazer estágio, mas esses dias atrás, uma pessoa no tribunal que formou-se um pouco mais recentemente do que eu, dizendo, ainda até hoje o maior motivo de divórcio é incompatibilidade de gênios. Sabem que a incompatibilidade de gênios é gente que não tem capacidade de conversar. Fazem misericórdia. Então o maior problema ainda é falta de diálogo, ainda é falta de companheirismo. Diga glória a Jesus. Irmãos, um outro aspecto que o Senhor nos faz pensar nesta manhã. Nós vimos ali na criação, Deus fez todas as coisas. Se você ler em Gênesis 2, não se achava companhia para Adão, e Deus disse, far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. A adjutora quer dizer auxiliadora. Qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher dentro do casamento? Sempre é bom dizer isso, falar sobre isso dentro dos padrões bíblicos, porque a nossa cabeça costuma esquecer disso. Diga glória a Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 11 que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça do marido e Deus é o cabeça de Cristo. Então existe diante do Senhor de uma ordem de hierarquia. Qual que é o papel do homem? Diga glória a Jesus. Em primeiro lugar, repita comigo, o papel do homem é trazer o sustento para casa. Pastor, mas eu estou desempregado. A vontade de Deus é essa. Se você orar dentro da vontade de Deus, o Senhor vai ouvir, o Senhor vai fazer. Irmãos, porque existem famílias em que quem traz o sustento para dentro de casa é a mulher. Dá problema. Fala assim, viu? É inversão de papéis. Quando é a mulher que traz o sustento para dentro de casa, isso dá automaticamente um senso de independência. A mulher já sendo no jeito de dizer, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Mas você comprou isso? Comprei, só eu que trabalho, só. Dá problema. Os filhos vêm, os filhos não são cegos. Pode ser criança, mas não é burro. Fala assim, viu? Vê muito mais do que você pensa. Dá problema. Quando acontece isso, dá problema. Essa família vai criar mulheres mandonas e homens fracos. Fazem misericórdia. E essa história vai se repetir lá para frente. Tá, mas se isso está acontecendo na tua vida por força das circunstâncias, faça um ano de jejum e oração e vê se Deus não muda isso. Irmãos, as nossas vidas só não mudam por causa do nosso relaxo. Faça um ano de jejum e campanha de madrugada e vê se Deus não muda a tua história. Diga glória a Deus. Não mudou? Por que você não fez até hoje isso? Senhor, eu vou jejuar todo dia até as 3 horas da tarde até o Senhor mudar a minha sorte. Faça isso e vê se Deus não muda. E nem demora muito. Mas sabe o que as pessoas não fazem? Relaxo. Preguiça espiritual. Fazem misericórdia. Irmãos, o papel do homem é trazer o sustento. O papel do homem, repita comigo, segurança. Irmãos, é engraçado, mas os interesses naturais de mulher e de homem são muito diferentes. Incumbe ao homem essas questões assim de segurança. Por exemplo, a mulher pega um carro e sai. O marido que vê assim, o tanque está cheio, você calibrou o pneu.
Já chegou o período da revisão do carro? Nossa, misericórdia. Não é verdade isso? Incumbe o homem papel de segurança. A mulher sai de casa e o homem pergunta assim: você fechou a porta? Você fechou as janelas? Nossa, misericórdia. E se tem algum homem aqui que não faz isso, por favor. Fala assim, por favor. Tem mulher que está pensando: quem sempre vai pisar as portas sou eu. Pois é, né? Que vexame. Diga glória a Deus. Temos esse aspecto de segurança, irmãos. É por isso que acontecem muitos problemas nos casais, porque a pessoa não está cumprindo o seu papel. Irmãos, essa questão de segurança é até a questão dos filhos. A palavra do Senhor diz lá de Jetro, o sogro de Moisés: as filhas saíram, mas o pai ficava em cima, porque o dia lá que Moisés chegou e as filhas chegaram mais cedo em casa, o que o pai perguntou? Por que chegaram tão cedo? Daí que elas contaram: um varão egípcio nos livrou lá da mão dos que estavam perturbando e ajudou a beberar os rebanhos. Diga glória a Jesus. Então, o aspecto de segurança. Por isso que são dois. Diga glória a Jesus. Enquanto a mulher pensa assim num aspecto mais assim emocional, um aspecto assim mais de relacionamentos, incumbe ao marido ter essa visão de segurança. Por exemplo, a criança quer ir em algum lugar. Geralmente a mãe, que é mais sensível emocionalmente falando, acha assim: vai ser bom para a criança, pode ir. Mas ao pai incumbe ver um aspecto mais prático. Mas vai ser seguro para a criança ir? Diga glória a Jesus. E acontecem muitos problemas porque alguém não está cumprindo o seu papel. Irmãos, aspecto de segurança. Repita comigo: incumbe ao homem a direção espiritual da casa. Olhe bem nos olhos do irmão e diz assim: viu? Quantos aqui conhecem famílias em que a mulher é muito mais crente que o marido? Levante a mão. Quase todos levantaram a mão. Fazem que vexame. Está vendo por que esse Brasil está de pernas pro ar? Porque se os crentes fossem crentes, isso aqui já tinha mudado há muito tempo. Quando os maridos se tornarem crentes muito melhores e muito mais firmes que as mulheres, a terra muda. Diga glória a Jesus. As coisas mudam. Não muda por causa disso. Irmãos, desde que eu sou criança eu vejo isso. Quem recebe dom de profecia? As mulheres. Por que as mulheres que buscam? Os homens são uns pasmados? Fazem misericórdia? Tá, homem até ora, mas é uma oração muito fria. Não se derrama diante do Senhor. É oração pomposa. Aliás, os homens gostam de pompa, né? Senhor. Enquanto a mulher está se descabelando, faz misericórdia. Mas se descabela, mas recebe a bênção. O outro fica lá todo cheio de pompa e não recebe nada. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, por que Davi era um homem que saiu no coração de Deus? Porque era um homem de coração quebrado. Salmo 31, sou como um vaso quebrado. O coração dele se sensibilizou de tal forma que quebrou. Diga glória a Jesus. A direção espiritual do lar. A tua casa só vai ser abençoada quando o mais forte espiritualmente na tua casa for o teu marido, for o homem da casa. Diga glória a Jesus. Quem concorda com isso, diga amém. Amém. Irmãos, outra coisa. O que incumbe ao homem, repita comigo, ao homem cabe o controle financeiro da casa. Diga glória a Jesus. As mulheres gastam mais do que os homens, não é verdade? Quem concorda comigo, já amém. Alguém tem que friar isso, né? Agora, e quando o homem é um perdulário também? Jesus, daí por isso que vão os dois pro barco. Diga glória a Deus.
Irmãos, no casamento é assim, um gasta e o outro segura. Eu conheço casais aqui da igreja que estão no buraco, mas eu fico pensando, mais lógico. Quando o cabeça do lar não tem cabeça, né? Fazem misericórdia. Repita comigo, a mulher é auxiliadora. Isso o próprio Deus que diz. O que a mulher tem que auxiliar? No que a mulher tem que ser auxiliadora? Logicamente em tudo, mas tem alguns aspectos que são assim, imprescindíveis. A mulher auxiliadora, em primeiro lugar, com respeito à casa, à moradia, à habitação. Diga glória a Jesus. Aspectos assim de melhorias da casa, coisas para melhor atender a família, isso sempre vem das mulheres. Diga glória a Jesus. É sempre a mulher que quer melhorar alguma coisa e o homem assim que já está assim, ai, reforma. Eu já faço misericórdia. É verdade ou não é? Então, as mulheres que incumbem a melhoria da casa. É a mulher que pensa nisso. Você já viu um caso de homem solteiro? Fazem misericórdia. A avacalhação total. Irmãos, trabalho na Justiça do Trabalho. São 18 varas em Curitiba. Trabalhei com um juiz que ele era o diretor do fórum, era o diretor das 18 varas. E esse juiz dizia assim, é bem fácil saber se a secretaria da vara tem uma diretora ou um diretor. Bem fácil, só entrar. Você entrando, você já sabe. Se é diretora, você entra, tem quadro, tem vaso de flores, trumadinho. Se é diretor, organizado mas é seco. Não tem nada. Assim, misericórdia. Pois é, irmãos, então a mulher incumbe os cuidados da casa. A mulher incumbe principalmente os cuidados básicos com respeito aos filhos. Diga glória a Jesus. Lógico que a educação dos filhos incumbe a ambos, mas, em tese, quem está mais tempo com os filhos é a mulher. Mas, irmãos, nesse aspecto, é verdade, não podemos deixar de esquecer disso. Tá? Ambos têm responsabilidade na educação dos filhos, mas a responsabilidade de um e de outro é muito diferente. A mulher tem que gastar mais tempo com os filhos. Os filhos têm maior necessidade e maior vinculação com a mãe. Isso é uma questão assim meio óbvia. Diga glória a Jesus. Lógico que um pai ausente causa problemas terríveis. Mas uma mãe ausente é impossível. Os irmãos concordam comigo? Com pai ausente, o lar até sobrevive. Com mãe ausente, acaba tudo e manda as crianças para adoção, porque é impossível. Não tem como sobreviver a isso. Então, auxiliadora quanto aos filhos, quanto à casa e quanto aos relacionamentos da família. Geralmente é a mulher que mantém os relacionamentos de amizade da família, que busca amigos que envolvam todos, que envolvam os filhos, que acabam envolvendo a todos. Nesses aspectos, principalmente, que deve haver o auxílio da esposa. Diga glória a Jesus. Irmãos, nessa questão que nós falamos, que incumbe ao homem o controle financeiro. Nós tivemos o estudo de segunda-feira falando sobre isso. Repita comigo, tem que haver um orçamento doméstico. Tem que pôr todas as contas no papel para vermos sobre os gastos. Se a família ganha R$400, tem que aprender a viver com R$400. E tem gente que vive. E tem 4, 5 filhos. E vive. E tem outros que ganham 2.000, tem um filho só e não vive.
está devendo tudo mais um pouco. O que significa isso? Está completamente errado esse padrão, tem que baixar do padrão e viver de acordo com as suas posses. O próprio Jesus disse, contentai-vos com o vosso salário. Tem que viver dentro do que é possível. Irmãos, o Senhor não abençoa imprudência, jamais. Fala para o lado, Deus jamais vai abençoar a imprudência. Olha, pastor, eu não tenho, mas eu vou comprar um carro pela fé. Eu vou lá, vou dar um nome, é R$400 e ganho 300, mas vai pela fé. Mas isso não é pela fé, isso é burrice, isso é estultícia gritante. Mas o que eu conheço de gente que faz isso, não, o Senhor não vai abençoar. Essas histórias assim, dê um passo de fé. Dê um passo de fé não significa gastar mais do que ganha, isso não é passo de fé. Diga glória a Jesus. Então, tem que haver o controle financeiro, tem que tomar cuidado com as contas. Eu nunca tive cartão de crédito na minha vida. Logo depois que casamos, a Cris tinha, eu quebrei os que ela tinha. Com a concordância dela, lógico. Diga glória a Jesus, porque são coisas muito perigosas. Uma coisa que eu aprendi com o meu pai é nunca usar crédito. Se tem dinheiro, compra. Se não tem dinheiro, não compra. Aprendi com meu pai assim, a fazer assim compras que precisa de crédito, fazer em vezes, só se for alguma coisa grande. Por exemplo, se você vai comprar uma casa, ou se você vai comprar um carro, daí sim faz parcelamento. Agora, para outras coisas, o que eu aprendi do meu pai é nunca fazer parcelamento. Irmãos, meu pai se formou, eu, que sou filho mais novo, eu tinha 9 anos de idade. Então, ele trabalhava num emprego bem difícil, ganhava pouco, tinha 3 filhos, todos estudávamos em escola pública, com dificuldade. Quando meu pai casou, ele tinha uma bicicleta, ia com a minha mãe e as crianças na bicicleta para a igreja. Diga glória a Deus. Mas o Senhor abençoou, porque sempre houve muito controle. Meu pai nunca fez essas coisas. Irmãos, essas questões assim de financiamentos, eu vejo gente que nunca anda para frente porque entra nesses financiamentos loucos. Irmãos, esses juros consomem qualquer coisa. Essa história de construir casa e entra num financiamento que não seja de parcelas fixas. Quando são, como eu disse, se vai construir uma casa, existe financiamento assim, tipo 24 meses com parcelas fixas. Daí tudo bem. Mas tem gente que entra nesse parcelamento de 15 anos com parcelas reajustáveis. Tem irmãos da igreja aqui que estão assim asfixiados. Porque a prestação começou em 500 e está em 4.000. E quem que paga isso agora? Então isso é desesperante. Mas o Senhor não abençoa esse tipo de coisa. É melhor baixar o padrão. Mas porque Deus não abençoa você se meter em uma vida desesperante. Você está arranjando ansiedade para você mesmo. Mas o que eu estou dizendo hoje é para fazer, viu? Assim, viu? Ainda ontem conversando com a Cris dizendo assim, conversando inclusive sobre essas coisas, sobre outras coisas que foram ditas em reuniões com jovens, tudo. E a Cris disse assim, você fala, mas ninguém fez. Mas eu falei, o problema é de quem falou ou de quem não ouviu? De quem que é o problema? O problema não é meu então. Fala assim, viu? Falando eu estou. Espero que você ouça. Diga glória a Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, a palavra de Deus tem que ser seguida, tem que ser obedecida. Irmãos, e no final, o que o Senhor me deu de imprescindível para falar nessa manhã. Repita comigo, existe batalha espiritual contra a família. Irmãos, e nisso nós vamos orar seriamente nessa manhã. Muitos casais aqui na igreja estão sofrendo, e isso é ataque do diabo. Nós temos que aprender a fechar as brechas para que a nossa família seja salva.
Mas guerra espiritual contra a família. Primeiro aspecto é inversão de papéis. Isso é brecha e o diabo entra. O exemplo clássico que a gente sempre menciona, mas está escrito na palavra do Senhor, no Velho Testamento e no Novo também, palavras de Jesus. Mas é o exemplo do rei Acabe, da rainha Jezabel. Quando invertem seus papéis, o Acabe se tornou um banana, ele sumiu, e quem tomou o domínio sobre todas as coisas foi Jezabel. Mas, irmãos, isso é uma das coisas mais diabólicas que existem. Diga glória a Deus. Quando por alguma questão, o marido se anula. Se aconteceu isso, o Senhor quer te levantar nessa manhã, quer consertar em nome de Jesus. E também a mensagem está sendo gravada, outros vão ouvir, que o Senhor abençoe também em nome de Jesus. Isso seja revertido, porque não tem como o Senhor abençoar. Uma mulher que assumiu o controle da casa em detrimento do marido, pode orar o quanto quiser, que Deus não vai ouvir. Porque está invertido isso. E Deus vai abençoar a tua casa para você ser mais dominador ainda, mas não vai abençoar nunca. Porque vai aumentar ainda mais a distorção. Irmãos, batalha espiritual contra o casamento, o diabo ataca muito a questão das finanças. Outra questão lá que a moça me disse no tribunal das varas de família, os vencedores na questão dos divórcios, incompatibilidade de gêneros e questões financeiras. Enquanto tem dinheiro está tudo bem, a hora que acaba o dinheiro, começa um brigaceiro miserável e acaba se separando. Então, irmãos, quando começa o problema financeiro, é jejum e oração. Fala para um lado, jejum e oração. Mateus 17, 21, essa casa só sai com jejum e oração. Mas, irmãos, isso sim tem que ser feito assim, serissimamente. Frequentar culto e fazer campanhazinha de 7 semanas na quarta-feira, meu amado, é muito pouco. É jejum, mas jejum pesado. Faça 40 dias de jejum. Diga glória a Deus. Faça oração na madrugada todas as noites. Irmãos, o Senhor me deu muitas bênçãos na vida, muitas bênçãos. Tive muitos bloqueios, muitos problemas, o Senhor me livrou. Mas, irmãos, eu orei na madrugada, todas as noites, por quase 10 anos da minha vida. Enquanto eu morei na casa de operação, nós orávamos todas as madrugadas. Mas sabe como que era? Levantávamos, era com louvor, com oração, demorava 1 hora, às vezes ia até mais de 1 hora, todas as noites. Mas hoje eu desfruto do que foi semeado naquela época. Hoje, com 3 crianças pequenas, eu não consigo mais fazer isso. Não consigo nem dormir. Diga glória a Jesus. Mas desfruto do que foi feito naquela época. Irmãos, o Senhor abençoa, mas, meu Deus do céu, quanta campanha de jejum que eu fiz. Jesus amado. Irmãos, quando solteiro, de campanha de 40 dias de jejum, eu fiz 3. Assim, jejum todos os dias até as 2 da tarde. Jejum todos os dias até as 4 da tarde. Ou assim, jejum começa... eu fiz assim, semanas só com almoço, só almoçava. Almoçava, não jantava, não tomava café. Então era quase 24 horas de jejum. Irmãos, mas o Senhor abençoa, o Senhor faz coisas tremendas. Diga glória a Jesus. O problema financeiro que é na tua casa, jejum é jejum pesado. E veja se o Senhor não desfaz tudo isso. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor age em resposta ao clamor. O problema é quando os dois ficam assim, naquele estado assim, de passividade. Tá difícil. E o outro assim, é mesmo. Mas em misericórdia, isso não vai resolver nada. Ah, pastor, eu não tenho nem força para o jejum. E precisa ter, por acaso? Fecha a boca. Faz assim, viu? Fecha a boca e faz jejum. Diga glória a Deus. Não é questão de ter força, é questão de obedecer. Está ensinando a palavra do Senhor. Então, irmãos, batalha espiritual. Outra questão, irmãos, é a questão dos filhos. Diga glória a Jesus. Nós falamos até no último culto que o povo brasileiro tem um relaxo absurdo na questão da educação dos filhos.
Irmãos, e nós precisamos tomar as rédeas da nossa casa, tomar as rédeas dos nossos filhos. Os pais têm que interferir na vida dos filhos, na infância, na adolescência, na juventude e na vida adulta. Os pais têm controle na vida dos filhos. Diga glória a Jesus. Mas eu conheci pais que assim, no argumento assim, eu não quero me intrometer. Mas esse é o chavão para não cumprir o seu papel de pai. Irmão, quem escolheu ou quem providenciou a esposa para Isaac? Quem providenciou? De quem partiu a ideia? Do Abraão. Pastor, o meu filho está namorando, né? Eu vejo que não é uma boa pessoa, mas eu não quero me intrometer. Mas se é um paspalho mesmo, né? Mas sem misericórdia. Sabe qual outro exemplo bíblico de pai que não quis se intrometer? Foi o pai do Sansão, que chamava Manoá. Mas em misericórdia. Que aquilo foi uma tragédia. O Sansão quis casar com uma filisteia. O pai deu um pasmado, que não fez nada, que deixou. E o que aconteceu com o Sansão? Acabou cego, escravo, conseguiu uma vitória, mas morreu com todo mundo. Por falta de pulso. Mas irmãos, Abraão, que é exemplo de pai da fé, ele disse, jamais que Isaac volta para lá. Mandou o servo para trazer uma esposa, e o Senhor entrou na direção, e o Senhor fez todas as coisas. Diga glória a Jesus. Irmãos, neste aspecto, os meus pais não foram omissos de jeito nenhum. Quando eu tinha 20 e poucos anos, comecei a namorar uma moça, os meus pais foram assim, francamente contra, completamente contra. Diga glória a Jesus. E tem gente assim, tem pai que diz assim, pastor, eu sou contra, mas não adianta nada. Você que não sabe o quanto que adianta. Mas tem que ser contra e persistentemente contra. Diga glória a Jesus. Persistentemente. E vê se isso não dá resultado. Mas é porque o filho dá uma de engraçado por um pouco de tempo, mas pesa na cabeça do filho, porque pesava na minha. Eu via a cara da minha mãe, a cara do meu pai. Até, irmãos, que vai passando o tempo, se os pais são persistentes nisso, acaba a graça. E acaba realmente se desfazendo o relacionamento que não convém. Diga glória a Jesus. Irmãos, não é só a cara, é falar. Diga glória a Deus. E geralmente, como as mulheres que falam mais, né? Diga glória a Deus. As mães não podem fechar a boca. Fala isso para o irmão do lado. As mães não podem fechar a boca. Minha amada irmã, o Senhor está falando nessa manhã aqui hoje. Diga glória a Jesus. Se você vê que teu filho está fazendo alguma coisa errada, fale todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Diga glória a Deus. Até a cabeça do menino explodir. Mas isso vai resolver. Porque o Senhor opera nisso. Diga glória a Deus. Tem que falar. Porque hoje eu estou dando testemunho de filho aqui. Irmãos, que minha mãe assim, tinha uma persistência para falar. Jesus da misericórdia. A minha irmã mais velha fez um casamento não muito abençoado, mas creio que o Senhor vai reverter isso em nome de Jesus. Mas não foi por falta da minha mãe falar, porque eu enjoei de ouvir, mas cansei. E daí, irmãos, quando eu arranjei um namoro que eu vi que meus pais não gostavam, eu ficava pensando, eu ouvi tudo aquilo, não, deixa para lá. Jesus da misericórdia. Diga glória a Deus. Irmãos, estes papéis têm que ser cumpridos. Diga glória a Deus. Alguém tem que fazer este papel. Então, nós não podemos nos calar nesse papel. Diga glória a Jesus. O teu filho é adolescente, não é questão de namoro, mas é questão de amizade. Não deixe ele ir com um amigo conveniente. Não deixe. Fale com a mãe do amigo, mas fale. Sabe aquelas mães assim que fazem faça. Porque esse é. Para que ser mãe? Para que ser pai? Não é para isso. Diga glória a Jesus. Então, esse papel tem que ser exercido. Amém? Vamos ficar de pé.
Jesus. Para encerrarmos uma questão que o Senhor está me lembrando. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. As questões conjugais, desentendimentos, têm que ser resolvidas no próprio dia. Diga glória a Jesus. Irmãos, desentendimentos conjugais são muito estressantes, muito desgastantes. Os irmãos não concordam comigo? Principalmente para a cabeça de homem, é assim. Homem não gosta de tratar de assuntos incômodos. Então, às vezes, homem é assim. Vê que a mulher está com a cara horrível, mas ele nem pergunta o que é para não começar a discussão. Então, ele finge que não viu assim. Faz favor, fala assim, faz favor. Se viu que a cara está ruim, pergunta. O que aconteceu? Fiz alguma coisa? Rapaz, você vai falar isso depois de... Mas tem que resolver isso aí? Diga glória a Deus. Tem que resolver isso? Irmãos, porque se isso não resolve, no dia seguinte piora, 3 dias depois piora 500 vezes mais, e a hora que isso aí explodir, Jesus da misericórdia, vai sair na tribuna. Diga glória a Deus. Isso aí tem que ser resolvido. Irmãos, os desentendimentos, fale, comunique-se, resolva. Amém? Isso sobre batalha espiritual, porque o versículo seguinte é esse, não deis lugar ao diabo. Se a questão não é resolvida, o diabo entra e faz o seu estrago. Vamos clamar ao Senhor, fecha os teus olhos. Vamos clamar ao Senhor pelas nossas famílias, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos. Vamos clamar, vamos derramar a alma diante do Senhor. Senhor amado, o reino de Deus não é de palavras, meu Deus. Ouvimos, meu Deus, tantas palavras, nós precisamos que o poder de Deus opere, Senhor, vivificando e fazendo essas palavras eficazes em nome de Jesus. Nós suplicamos a Ti, nós clamamos, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, Senhor, Senhor.